Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia nesse texto aqui do livro de Números, né? Livro de Números. Vamos ler isso aqui? Deixa eu ler com vocês, tá? Diz o seguinte: quando a terra abriu a boca e tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Vamos ler juntos esse aí. Mas os filhos de Corá não morreram. Amém? Podemos assentar, irmãos? Quero falar um pouquinho com vocês sobre um salmo, né? Para falar do salmo, eu tenho que ler isso aí para vocês entenderem. Amém? A Bíblia diz que quando Moisés esteve liderando o povo de Israel, que ele trouxe o povo de Israel lá do Egito para levar para a terra prometida, o pessoal, eles eram muito resistentes a uma série de coisas. Eles reclamavam muito, eles questionavam demais. Tinha momento que eles falavam para Deus que preferiam ter ficado lá no Egito do que realmente ter saído de lá depois que Deus os trazia para a terra prometida. A Bíblia diz que Deus cuidava de todo mundo, eles não passavam fome, porque caía no meio do arraial do povo de Israel revoada de pássaros, de codornizes que eles comiam. Diz a palavra de Deus que Deus mandava um maná que caía no deserto. Quando amanhecia, aparecia lá o negócio de um bolozinho de maná que eles comiam, que vinha na madrugada. E Deus ficava sustentando, e diz a Bíblia que as crianças, na medida que elas iam crescendo, a roupa delas crescia também. Na medida que os pés das crianças cresciam, as sandálias também cresciam. Mas Deus teve que retardar a ida para a terra prometida, porque Deus achou que aquelas pessoas não estavam preparados. Eles reclamavam demais, eles eram muito murmuradores. E por conta disso, Deus ficou rodando com eles em círculos antes de levar a terra prometida. Por 40 anos, eles ficaram rodando, Deus dando comida, Deus alimentando, mas Deus achando que aquela geração não era a melhor geração para poder chegar na terra que Ele havia preparado, que Ele dizia que era a terra que emana leite e mel. E durante esse período houve alguns conflitos. E existia um homem chamado Coré, ou Corá, que ele estava insatisfeito com Moisés. Ele questionava a liderança de Moisés. Ele não gostava do Moisés ser o líder dele. Ele não achava uma boa liderança. E ele então começou a insuflar no meio da multidão para que as pessoas se rebelassem contra Moisés. E foi cada vez mais crescendo o número de pessoas que começaram a ficar insatisfeitas com Moisés e questionar a liderança dele, querendo tirá-lo da posição que ele estava. Não aceitavam ele como líder. E dentre essas pessoas estava ele, o Coré, estava também outros dois chamados Dotã e Abirão, era o nome dos dois. Os três se uniram, Coré, Dotã e Abirão, e conseguiram, no meio de 1 milhão, envolver 70 mil príncipes, as pessoas mais importantes daquele 1 milhão de pessoas que estava indo em direção da terra prometida. Eles conseguiram seduzir para que aquelas pessoas se levantassem contra a liderança de Moisés. E Moisés sofria muito com respeito a isso. Ele sofreu uma certa vez um levante por parte dos seus dois irmãos, Arão e Miriam, que também queriam o lugar dele, que tomaram um posicionamento de rebeldia, que Deus chegou e disse: não, com Moisés eu falo face a face, ele é o líder que eu escolhi, porque Arão questionava muito a liderança do Moisés, porque Arão era o que pregava, ele sabia falar, ele tinha uma oratória muito forte. Ele era aquele que conseguia impactar as multidões com as coisas que ele falava. E Moisés era um sujeito aparentemente tímido, manso demais, um camarada calmo, super calmo. A Bíblia diz que ele era muito manso, e por conta da mansidão dele, por falta de ter aquele comportamento mais impetuoso, de gritar ou de impor as coisas,
alguns questionavam e diziam que a liderança dele não era certa, e indo por essa visão, exatamente seus irmãos tentaram tomar o lugar dele. Mas Deus disse: olha, eu falo com ele face a face, nada a ver. E diz a Bíblia que Arão e Miriam ficaram leprosos, por conta do comportamento de rebeldia e de questionar aquilo que Deus havia estabelecido. E agora tinha esses, Coré, Dotã e Abirão. Só que eles conseguiram fazer um movimento de racha violento. Conseguiram colocar muitas pessoas do lado deles e contra Moisés. Fizeram uma situação de racha, de rebeldia, de levante contra a liderança, que foi uma coisa que Deus abominou, aquilo que estava sendo feito. Quando Deus viu que a coisa estava séria, Deus mandou todo mundo ir para o deserto, que o Senhor precisava falar com eles. E quando todo mundo estava lá no deserto, diz a Bíblia que a terra se abriu para engolir essas pessoas. E uma das pessoas que foi engolida pela terra que se abriu e levou ele foi exatamente o Coré, ou o Corá, juntamente com outros. A terra se abriu, se engoliu todos eles, e Deus então exterminou alguns rebeldes para poder acalmar aquele clima de rebeldia, de insubordinação, de desobediência, para que ele pudesse continuar conduzindo aquele povo. E aquela situação trouxe um temor tão grande para tudo aquilo ali, que todo mundo ficou assustado, e as pessoas se acalmaram e resolveram então seguir as regras determinadas por Deus, que havia escolhido como líder o Moisés. Amém? Mas vejam só, os 3 filhos do Corá não foram engolidos pela terra. O nome deles era... Vamos ver o nome deles aí. Eu te dei o coisinha do nome deles? Não? Só para vocês verem como era o nome dos bichinhos que ficaram. Ficaram pequenos, eles não eram grandes. Achou? Eram esses aqui. E os filhos de Corá eram o Assi, o Eucana e o Abizaf, que eram da família dos coraitas. Esses não morreram. O tempo passou. E esses meninos ficaram no meio do arraial. Eles tinham uma função. A função deles era de trabalhar no templo. Era isso que eles faziam, porque eles eram levitas. Eles eram da tribo de Levi. E as pessoas que eram da tribo de Levi, eles eram separados para trabalhar só no templo. Era eles que formavam os corais, era eles que saíam os sacerdotes. Toda a liturgia do templo só podia ser feita por pessoas que eram descendentes dessa tribo, da tribo de Levi. E eles estavam lá no meio. Mas parece que um deles ficou muito machucado com tudo o que aconteceu. Até porque tudo indica que eles começaram a sofrer represálias, começaram a sofrer algum tipo de questionamento por serem filhos do Corá, e começaram a colocar sobre eles uma mecha, exatamente aquela mecha de que ele era filho do rebelde, que ele era filho daquele que a terra engoliu, e eles viviam naquele meio ali, tendo que ouvir coisas, as pessoas questionando: e o teu Deus onde está, que matou teu pai talvez, que levou o teu pai? E isso parece que causou uma situação muito difícil em um deles. E esse aí praticamente desanimou, desistiu e ficou afastado por conta, talvez, dessa situação e pelas coisas que ele ouvia. Imagine vocês que tem muitas pessoas que às vezes são marcadas pelo passado do pai. Pessoas que são olhadas com reservas, com suspeitas, porque são filhos de determinadas pessoas que de repente não tiveram um bom comportamento, ou que tomaram alguma atitude que de repente criou uma situação
de vergonha para a própria família, e a pessoa então, por fazer parte daquela família, começa então a receber sobre si a carga, a acusação e as comparações, que é uma das coisas mais difíceis que possa acontecer para uma pessoa. Não é porque de repente o teu pai não foi uma boa pessoa que você não possa ser uma boa pessoa. Mas às vezes o que acontece é que você recebe essa carga sobre si como resultado das comparações e daquilo que as pessoas começam a olhar você com reservas, unicamente porque de repente você é filho de alguém que gerou uma situação de vergonha. E esse rapaz, um deles, ficou praticamente afastado, ficou longe, ficou marcado. Mas ele era levita, ele era um menino de Deus, mas o passado estava de alguma forma bloqueando ele, atrapalhando ele, dificultando ele. Mas mesmo assim, ele fez uma canção, fez um salmo, que era uma música. E essa música que ele fez foi mais para poder mostrar as suas angústias. Essa música que ele fez tinha o objetivo exatamente de destravar a sua própria alma e de revelar os seus sentimentos reais, de tudo aquilo que ele estava vivendo, de tudo aquilo que ele estava passando. Alguma coisa que às vezes acontece com muitas pessoas. Tem muita gente que está afastado da igreja, que ficou longe da presença de Deus, unicamente porque sofreu algum tipo de decepção. Existem muitas pessoas que às vezes são decepcionadas, que se marcam, mas que sabem que são de Deus, mas por conta de mágoas, de ressentimento, acabam se punindo, se afastando exatamente da presença de Deus, que muitas vezes não tem nada a ver com o problema que a pessoa teve. Eu sempre prego e digo, saiba disso. Todo mundo pode decepcionar você, e você mesmo pode decepcionar pessoas. Será que você nunca decepcionou alguém? E às vezes a gente sofre decepções também. Mas nós temos muita dificuldade para lidar com as nossas decepções. Temos muita dificuldade para lidar com alguém que nos decepciona. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e colocamos naquela pessoa exatamente uma áurea de perfeição que nenhum ser humano tem, e de repente, quando essa pessoa de alguma forma revela para nós que ele não tem a perfeição que de repente nós colocamos em nossa própria mente que tinha, nós ficamos totalmente decepcionados, irresistentes, e às vezes enfraquecemos na nossa fé, porque de repente aquela pessoa que nós imaginávamos que era uma pessoa com superpoderes ou extraordinária, caiu, e a gente acaba caindo junto, desanimando junto, porque de repente a nossa fé e todas as nossas convicções estão voltadas para aquela pessoa, e ela se torna uma referência total para nós. O que é completamente errado. Olha, a Bíblia diz que a tua mãe pode te decepcionar, que o teu pai pode te decepcionar, mas o Senhor Deus nunca vai decepcionar você, diz a Bíblia. Nunca vai decepcionar você. O homem pode te decepcionar, tua esposa pode te decepcionar, teu marido pode te decepcionar, um irmão da igreja pode te decepcionar, o pastor pode te decepcionar. Qualquer pessoa pode decepcionar você exatamente por conta do quê? De não haver perfeição em ninguém, diz a Bíblia. Todo mundo está tentando acertar e está na presença de Deus com esse objetivo de melhorar como pessoa, de melhorar como gente. Mas a Bíblia deixa bem claro para você uma coisa, que você se foque em Jesus, caia quem quiser cair, ajude a levantar, mas que a sua vida e a sua fé não esteja firmada em ninguém, nem na irmãzinha que ora muito por você, nem em líder nenhum, mas que você possa se focar em Deus, em Jesus, porque esse nunca vai decepcionar você. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que esse menino ficou muito machucado, e ele resolveu externar os seus sentimentos e as suas amarguras em um salmo que ele fez, que é o Salmo 42.
que foi feito exatamente por esses meninos que não morreram, que eram chamados de filhos de Coré. E ele fez um salmo de romagem. Talvez você, quando lê a Bíblia, você lê assim, salmo de romagem. Quem já viu isso aí? Já viram na Bíblia isso é escrito? Eram salmos que os judeus cantavam quando eles estavam em romaria. Todas as vezes que ele ia para uma batalha, por exemplo, levavam um levita, o levita ia, eles faziam algumas coisas para poder ir para a batalha, às vezes faziam um sacrifício, e o levita ia levando os soldados ou o povo que ia para a batalha, cantando louvores a Deus. Tinha aqueles cânticos específicos para cantar quando eles estavam em romaria. Existia também os salmos que você vê lá escrito assim, cânticos de degraus. Você já viu isso assim? Na Bíblia escrito, cânticos de degraus. Às vezes tem alguns salmos que está escrito assim, cânticos de degraus, cânticos de romagem. Esses cânticos de degraus, eles só cantavam quando eles estavam subindo as escadarias do templo. Toda vez que eles iam para o templo, que eles começavam a subir as escadarias, eles tinham um cântico específico para cantar, que era chamado de cânticos de degraus. Aquele cântico eles só cantavam quando eles estavam subindo os degraus do templo para ir para a adoração, para ir para a celebração a Deus. Mas havia os cânticos de romagem, que eram esses que eles cantavam quando saíam em procissão, que eles estavam juntos, que tinham algum objetivo de ir para um lugar para fazer sacrifícios, ou ir para uma batalha, ou ir para qualquer outra coisa que juntava muita gente. Eles chamavam isso de cântico de romagem. E ele fez esse cântico, que nós vamos ler agora, que expressa toda a angústia dele, toda a tristeza que ele estava, e toda a necessidade que ele sentia de poder voltar a ser aquilo que ele tinha sido um dia, aquilo que ele era. Tem muita gente que está me assistindo agora, talvez aqui pela internet, que já foi uma pessoa muito comprometida com Deus. Talvez você conheça alguém que já foi muito envolvido, que trabalhou na obra, que evangelizava, que cantava, e que hoje não está mais. Às vezes sofreu uma decepção, alguém o decepcionou, alguma coisa que o deixou insatisfeito, e às vezes as pessoas, eu digo que se punem porque se afastam da casa de Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. E o pior é que quando a pessoa vai se afastando, ele vai se afundando cada vez mais. Mas ele sabe que é de Deus. Eu sempre digo que tem uma diferença muito grande entre desviado e desanimado. A maioria das pessoas não são desviadas. A Bíblia diz lá em Hebreus que o desviado não tem jeito. É aquela pessoa com consciência de que não é de Deus, que blasfema contra Deus, que se afasta mesmo e que passa a adorar outros deuses. Mas o desanimado, ele só não está na igreja. Ele só não está na igreja, mas ele não perdeu a sua essência de Deus, não perdeu a sua fé, ele só se decepcionou, não perdeu a sua confiança em Deus. E às vezes ele conduz a vida dele por lugares totalmente diferentes, e às vezes ele está em determinado lugar, mas ele sabe que aquele lugar é dele, ele sabe que ele não é dali. Às vezes ele insiste, mas ele não consegue ter ligação com, às vezes, os lugares que ele se permite ir, e as coisas que ele realmente passa a fazer, que ele sabe que não tem nada a ver com ele, mas às vezes por uma questão de afastamento, de desânimo, a pessoa se afunda e se distancia e começa simplesmente a afundar a sua vida. Tem muita gente que está vivendo essa realidade. Uma vez eu falei com um rapaz que disse isso para mim, que ele não era daquele lugar onde ele estava, que ele não era do lugar que ele vivia. Foi falar para mim lá na igreja isso, que eu ajudasse ele, porque ele queria voltar. Ele falou para mim que ele era da igreja desde criança, a mãe dele levava ele, a avó levava para a igreja quando ele era pequeno, que ele foi criado nesse ambiente, que ele tinha convicção de Deus, da fé, daquilo que ele era, que Deus realmente dava dons a ele, que desde pequeno ele foi muito envolvido fazendo as coisas para Deus. Mas depois que ficou adulto, ficou adolescente, ficou jovem, ele disse,
Ele entrou na faculdade e lá na faculdade as pessoas começaram simplesmente a fazer bullying com ele porque ele era diferente, porque ele era da fé, e aquilo foi abalando ele e foi envolvendo ele para determinados caminhos. De repente ele começou a perceber que ele estava indo em outras direções, influenciado por pessoas, e nesse dia ele foi atrás de mim e começou a chorar, me dizendo assim: eu nunca tinha colocado bebida na minha boca, agora eu estou colocando bebida. Eu nunca tinha feito as coisas que eu realmente estou fazendo. Eu não sou disso, eu não sou daqui, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Ele falou para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha essência, e por mais que eu tente ir para determinados lados, não adianta, eu me incomodo porque não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque a minha natureza é de Deus. Por que é de Deus? Porque Deus marca você, Deus sela você. Quando você tem o selo de Deus, que é o Espírito dele, que entra na sua vida e faz parte da sua vida, você pode estar até em outro lugar, totalmente contrário de tudo aquilo que você crê, mas você vai se incomodar, porque o Espírito Santo vai bater na tua cabeça e vai dizer: você não é daqui, você não é disso, e começa a trabalhar para te trazer de volta. Por quê? Porque aquele que é selado por Deus dificilmente consegue romper com esse selo que Deus colocou em você. E tem muita gente que sabe que é selado, que está fazendo o que está fazendo, agindo como está agindo, mas sabe que é selado, que uma hora tem que vir para o lugar onde realmente foi selado. Às vezes demora, mas Deus traz de volta, porque Ele sabe quem são os seus. O Senhor Jesus Cristo deixou claro que ninguém consegue tirar da sua mão aquele que Ele coloca, que Ele prende na mão. O inimigo trabalha muito para fazer com que as pessoas se distanciem de Deus. Mas vamos ver o Salmo. Vamos ler juntos? Começou ele fazendo o salmo dizendo isso aqui: como suspira corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Por que ele falou isso? Por que ele fez uma comparação com a corça? A corça, mostra aí o animal agora. É um animal que ele exala um cheiro. Ele exala um cheiro. E quando ele exala esse cheiro, ele fica muito fácil de ser atingido pelos predadores. O cheiro dela que ela exala é tão forte que o predador vem atrás pelo cheiro. Nesse caso aí, o predador, nessa época, o principal eram os lobos. Vinham e faziam dela presa fácil, porque ela exalava um cheiro que praticamente denunciava onde ela estava ou por onde ela ia. E por uma questão de sobrevivência, a corça lutava para procurar água, para poder entrar na água, para poder se limpar e para poder se livrar desse cheiro. Vocês estão entendendo? Aí o que ela fazia? Ela saía atrás, ia procurar água, um lugar com água de abundância, de preferência corrente, e ela pulava na água, e quando ela pulava na água, ela simplesmente se lavava naquela água para poder tirar aquele cheiro que denunciava e que fazia com que os predadores tivessem facilidade de poder achá-la e, consequentemente, devorá-la. E ele começou dizendo essas palavras: assim como a corça suspira pelas águas, eu também estou nessa necessidade, Deus, de me limpar. Diga glória a Deus. De me limpar. Na verdade, ele estava querendo procurar um lugar para poder se limpar. Para poder se limpar, para tirar o cheiro ruim que estava nele. E esse processo de limpeza é muito recorrente dos judeus. Os essênios, eles se lavavam 3 vezes por dia. 3 vezes ele pulava dentro de uma piscina para poder se lavar, para poder se purificar. Jesus, quando falou com aquela mulher lá na beira do poço em Samaria, Jesus disse: olha, se você me pedisse, eu te daria água viva. Jesus falou para ela: se você quiser, eu te dou água viva. Água viva, o nome é vivo quando as águas são correntes. Quando Jesus falou isso, ele estava querendo dizer que ele tinha como limpar aquela mulher,
que tinha casado várias vezes, que a vida dela só dava errado, que as coisas só davam errado, que ela não conseguia se acertar com ninguém, teve 4 maridos e agora estava somente junta com um quinto. E ela estava precisando ser limpa, e Jesus falou: olha, se você quiser, eu vou dar para você água viva, que vai limpar você para a vida eterna. O que é a água viva hoje que limpa a gente? O que é a água viva que purifica você? É o Espírito Santo, diga glória a Deus. Ele tem o simbolismo da água, ele tem o simbolismo do fogo, ele tem o simbolismo do óleo, ele tem vários simbolismos. Por quê? Porque ele vem e limpa você, purifica você. Quando ele entra na sua vida, ele te limpa, assim como Jesus falou para aquela mulher que o quê? Que ia dar água viva para ela, que era dar o Espírito para ela poder ser purificada. Esse rapaz estava totalmente machucado e ele queria se acertar novamente. Ele queria resolver o problema dele. Ele queria voltar a ser aquilo que ele tinha sido, ou aquilo que ele era, que por alguma razão ele acabou se afastando e deixando de fazer aquilo que ele deveria fazer. Vamos ler o que é que ele diz em todo o Salmo, para a gente poder entender. Como suspira a coça a minha alma, vamos lá, como suspira coças pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele se pergunta: quando é que eu vou novamente estar diante de Deus, diante da face dele? Ele mesmo se perguntava sobre isso, num reconhecimento de distanciamento. Aí depois ele vem e começa a falar: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? As pessoas falavam para ele, talvez fosse no arraial. E aí, rapaz, e o teu Deus? Cadê ele? Fez aquilo com o teu pai? Onde é que ele está? E parece que ele sofreu muita represália por conta disso. Ele enfrentou uma dificuldade por parte das pessoas que se tornaram inimigos dele, exatamente por ele ter sido filho de uma pessoa que foi rebelde. Vamos ler os versos. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão em festa, ele falava. Ele ficava lembrando quando ele estava trabalhando, que ele era levita, que ele levava o povo para o templo, todo mundo em alegria, todo mundo cantando, mas agora ele não estava fazendo mais isso. Ele só se lembrava, quando ele fazia isso, alguma coisa que ele não estava fazendo mais. Vamos continuar lendo. Aí ele vai e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele faz a pergunta. Não adianta, quando você perde a sua essência, quando você sai dos compromissos que você tem com Deus, quando você se afasta, quando você se distancia, quando você realmente deixa de fazer para Deus aquilo que você fazia antes, quando você não se permite mais estar totalmente envolvido, como esteve envolvido um dia, quando Deus te trouxe e te envolveu, não tem como a alma não ficar abatida. A alma fica abatida exatamente porque as coisas de Deus faz falta na vida daqueles que são de Deus. As coisas de Deus faz falta na vida daqueles que são de Deus. E ele começou a comentar. Vamos ler mais. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele estava dizendo para a alma dele, para as emoções dele: espera que vai dar certo, eu vou voltar. Eu ainda vou louvar a Deus novamente. Eu ainda vou glorificá-lo. Verso seguinte: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele se lembrando do lugar dele, por onde ele andou. As lembranças. Aí ele vem e diz essa palavra: um abismo
chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. Catadupas é muitas águas, cachoeira. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele falando. Ele estava reconhecendo uma coisa que a gente tem que reconhecer. Eu fui atrás de entender isso aí e vi várias interpretações com respeito a essa história de um abismo chama outro abismo. Alguns falavam nas explicações que é entrar na profundeza de Deus e tal, mas houve uma tradução que eu peguei do original que diz o seguinte: abismo é lugar inferior. E quando você se permite determinados caminhos que não são bons, aquilo sempre vai te puxar para caminhos piores ainda. Você começa a se permitir alguma coisa que não é boa, que já é realmente um abismo para você, você começa simplesmente a despencar no abismo, na medida que você não se resolve com Deus e não se aproxima de Deus, e permite que a sua vida realmente esteja envolvida com coisas que não são boas, que são erradas, cada vez mais você vai se aprofundar e vai se afundar no seu próprio abismo. Sempre o mal chama mais o mal. Você começa a se permitir coisas simples, né? Começa a fumar um baseadozinho, não tem nada a ver. Daqui a pouco o baseado já não é suficiente mais. Aí cai para onde? Cai para a merla. Eu estou falando isso porque eu já ouvi pessoas falando para mim sobre isso. Não, eu só estava fumando um baseado, de repente me deram merla, eu comecei a usar merla e agora a minha vida está acabada porque eu caí no crack. Vocês estão entendendo? Como um abismo chama outro abismo? Começa numa coisa que parece que não tem nada a ver, parece que não é um grande problema. Mas se você começa a cair no abismo, sempre vai ter um outro abismo chamando você para o fundo e tentando afundar você mais ainda. Ele tinha consciência dessa verdade aqui. Ele falou que o abismo chama outro abismo, e no fragor das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele dizendo que o abismo chama, mas que Deus jogou um monte de água nele, como de uma cachoeira, talvez, para tentar limpá-lo, para tentar impedir ou para tentar purificá-lo. E vamos continuar lendo. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Ele falando. Essa cachoeira veio sobre ele para poder protegê-lo. Ainda assim, longe, distante, o Senhor lhe concedia misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ele tinha toda a consciência que era de Deus, mesmo vivendo aquele momento de ruptura, de afastamento. Quantas pessoas que devem estar me assistindo agora pela internet, que talvez está dentro desse processo. Volte para Deus. O seu lugar está lá, não adianta. Não tem coisa ruim que possa tirar aquilo que Deus preparou para você, a não ser que você queira. Mas sempre é possível voltar para Deus, voltar para Jesus. E disse mais o filho de Coré: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Criou inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? As pessoas ficavam falando, não, fica aqui, Deus te abandonou, levou teu pai. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga glória a Deus. Sempre é possível voltar. Sempre é possível voltar. E tem muitas pessoas que já têm um histórico de criança daquilo que começaram. Da fé que foi plantada no seu coração e da crença
em Jesus que foi colocada dentro de você. E quando a gente começa a se sentir incomodado, como estava esse rapaz, é hora de se acertar com Deus, é hora de corrigir as coisas, é hora de se aproximar de Deus. Por quê? Porque Deus nunca desiste da gente. Aí você diz, mas pastor, precisava sugar o rapaz. Aquilo comprometia todo o projeto de Deus, aquela ruptura, aquela rebeldia. Nunca faça parte disso, de racha, de divisão, que Deus não vai junto. A gente vê acontecer tanto isso em igrejas hoje. Tem um grupo aqui, a gente sai, vai formar uma igreja para ali, sai brigado, criando história, inventando mentiras, para poder levar o maior número de pessoas possível. Como que Deus vai junto? Deus nunca vai junto numa história dessa. Deus nunca vai junto em racha nenhum. Não vai. Se você vê uma igreja que é fruto de racha, pode ter certeza que Deus não foi junto, porque Deus não vai contra os princípios dele. Ele tem princípios. Ele tem princípios. Saiba disso, que ele tem princípios. O que ele quer é que haja unidade. Naquele caso ali, o que aconteceu foi porque esse pessoal estava comprometendo todo o projeto de Deus por conta de uma situação de rebeldia. Deus tinha que levá-los para o alto, porque não tinha condições de continuar do jeito que estava. Mas nesta noite eu digo para você, eu não sei como é que está o seu coraçãozinho, eu não sei quais foram as resistências que você adquiriu ao longo da sua fé, ao longo da sua vida com Deus. Talvez você pode ter passado algum tipo de decepção, é possível. Você pode ter se entristecido ou se decepcionado em algum momento da sua fé, da sua vida com Deus. E essas decepções, elas podem continuar acontecendo. Você lida com o ser humano. Seres humanos falham com a gente. Seres humanos erram. Seres humanos machucam. Seres humanos decepcionam. Seres humanos são egoístas. E nós temos uma natureza tão propensa a erros, que a Bíblia diz para a gente poder vigiar, e a Bíblia diz que se algum irmão cair e você souber disso, não é para você sair já contando para todo mundo que o irmão caiu, mas a Bíblia diz para você ir lá, falar com ele. Se você conseguir convencer ele de que ele tem que voltar e realmente se arrepender e fazer tudo de novo, a Bíblia diz que você ganhou uma alma. Diga glória a Deus. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas ficam falando mal. Alguém já está fragilizado, alguém caiu, já está precisando de ajuda, já está estendendo a mão, já está que nem um cachorro morto, e tem gente que fica jogando em cima, que fica agredindo, que fica falando mal, que fica espalhando para os outros, que fica tomando uma atitude totalmente fora daquilo, da forma como Deus olha. Portanto, não importa, eu quero dizer para você que me assiste agora, se você caiu, se você de repente falhou, errou, levanta, ergue novamente. A Bíblia diz que se o justo cair por 7 vezes, Deus vai levantá-lo. Diga glória a Deus, porque Deus não tem prazer que você fique caído. Ele quer recuperar as pessoas, mas às vezes quem não deixa as pessoas se recuperarem são os seres humanos, que muitas vezes agridem, falam mal, isolam, cancelam, não dão chance, olham feio, desprezam, o que não é o papel de um cristão, não é o papel da palavra de Deus, que não nos ensina assim. Primeiro, que você não é juiz, você é um acolhedor. Diga glória a Deus. Se você puder dar a mão, levanta, porque quem pode decidir algo sobre a vida de alguém é Deus, é Jesus, é Ele que vai ser juiz um dia. A nós compete o quê? Orar e tentar buscar e tentar resgatar, não importa o que tenha acontecido.
O amor de Deus tem que estar no nosso coração para isso. Não de chegar e deixar a pessoa mais mal do que ele já está, porque falhar já é uma coisa difícil, e você torna a pessoa mais mal do que ele já está por conta, de repente, de uma fraqueza. Isso aí é crueldade. Então, nesta noite, se alguém nos ouve que de repente se decepcionou por conta dessas coisas todas, saiba que Jesus nunca te decepcionará. Se levante, se erga e volte a ser o que você já foi, ou seja, aquilo que você sabe que precisa ser. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus ajude a todos nós a permanecermos firmes no nome de Jesus. Amém?